Boa tarde, Sami. Boa tarde, Nogueira. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Hoje no Prós e Contras, nós vamos falar sobre as eleições que acontecem no próximo mês de outubro. Novamente, os poderes voltaram a se estranhar. As Forças Armadas falaram que não recebem o respeito merecido da Justiça e o ministro da Defesa usou a seguinte frase, abre aspas, as Forças Armadas não se sentem devidamente prestigiadas, fecha aspas. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o sistema eleitoral e também judicial e alguns partidos questionam a segurança das urnas eletrônicas e o método de apuração do TSE. Bom, esse é o tema do nosso programa de hoje. Prós e Contras. Para o nosso debate, nós recebemos o deputado federal general Peternelli, do União Brasil de São Paulo, e também o advogado constitucionalista e eleitoral Antônio Carlos Freitas. Eu lembro a você que você pode participar, mas aqui do Prós e Contras, daqui a pouco a gente vai divulgar a enquete, mas só para a gente relembrar exatamente o que tem sido dito sobre esse embate dos poderes em relação à segurança das urnas eletrônicas e de todo o processo eleitoral, o que inclui a apuração. O presidente Jair Bolsonaro criticou o Tribunal Superior Eleitoral por não aceitar contagem simultânea de votos. De Brasília, a repórter Paula Cuenca traz mais detalhes sobre o que disse o presidente. A fala de Jair Bolsonaro aconteceu durante a participação dele por videochamada em um evento ocorrido neste domingo, um evento para a política conservadora. Jair Bolsonaro fez críticas ao Tribunal Superior Eleitoral por não ter acatado uma sugestão do Ministério da Defesa para que as Forças Armadas participassem da contabilização de votos. Além disso, Jair Bolsonaro também fez uma crítica direta ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Edson Fachin, sugerindo que ele fosse parcial nas suas decisões. Bolsonaro disse que daria uma dica falando que Luiz Edson Fachin foi o responsável por tirar Luiz Inácio Lula da Silva da prisão e que agora, então, toma atitudes que são criticadas pelo chefe de Estado à frente do Tribunal Superior Eleitoral. É preciso a gente lembrar que nesta sexta-feira o Ministério da Defesa enviou um ofício ao Tribunal Superior Eleitoral cobrando respostas e que também as sugestões dadas em março desse ano pelas Forças Armadas fossem acatadas para o processo eleitoral, defendendo que assim haveria maior transparência e segurança por parte da população a respeito das eleições. Neste sentido, cabe lembrar também que são essas as sugestões que foram rejeitadas pelo TSE em maio deste ano, com uma resposta do presidente do TSE, Luiz Edson Fachin, afirmando que as sugestões foram dadas fora do prazo regimental, ou seja, depois de 17 de dezembro do ano passado, e que mesmo assim algumas sugestões poderiam ser analisadas num próximo pleito, mas não caberia fazer mudança mais das regras eleitorais, não para as eleições que acontecem em outubro deste ano. Além disso, Luiz Edson Fachin também deu, no final de semana, uma lista a respeito de como estão as sugestões que foram feitas dentro da Comissão de Transparência, em que as Forças Armadas participam. Das 44 sugestões que foram feitas, ainda dentro do prazo regimental, 32 delas foram acatadas parcial ou totalmente, 11 delas ficam para serem analisadas para o próximo pleito eleitoral e apenas uma sugestão foi completamente rejeitada. A resposta oficial de Luiz Edson Fachin veio por meio de ofício nesta segunda-feira, lembrando as Forças Armadas sobre a questão do prazo regimental para sugestões que foram dadas sobre as eleições deste ano e também lembrando que as Forças Armadas fazem parte do grupo que inclui também Ministério Público, Congresso Nacional, Polícia Federal, que podem acompanhar diversas etapas do processo eleitoral, incluindo o teste de urnas no dia das eleições e a possibilidade de uma auditoria e também um acompanhamento após a totalização de votos por parte do TSE. De Brasília, Paola Cuenca. O embate vem de longe. Há um mês, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, exatamente o ministro Edson Fachin, fez uma declaração sobre a participação das Forças Armadas ou do Exército nas eleições. Acompanhe a forma como ele tratou esse assunto. Quem trata de eleições são forças desarmadas. E, portanto, as eleições dizem respeito à população civil que, de maneira livre e consciente, escolhe seus representantes. Logo, diálogo, sim, como eu disse, colaboração, sim, como eu disse. Mas na Justiça Eleitoral, quem dá a palavra final é a Justiça Eleitoral. E assim será durante a minha presidência e estou seguro que isso prosseguirá na gestão também do ministro Alexandre de Moraes. A Justiça Eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais estará aberta a se dobrar a quem quer que seja tomar as rédeas do processo eleitoral.
Você também pode participar aqui do Prós e Contras, nos acompanhe pelas redes sociais, entre no site da Jovem Pan, jovempan.com.br e vote na nossa enquete. Você acha que devem as Forças Armadas participar da segurança das urnas eletrônicas e também da apuração das eleições? Sim ou não? Quem tem razão? O questionamento que nós estamos fazendo agora é porque nós vivemos hoje num mundo de guerra cibernética, é exatamente essa guerra que mais afronta as nações do mundo inteiro. Só para dar um exemplo muito claro aqui, você pode ter um míssil extremamente poderoso dentro de um silo, que se você, por acaso, sofrer um ataque hacker, esse hacker vai decidir se o míssil explode no próprio silo ou se ele vai para algum lugar e pode ser o lugar errado do que pretende aquela nação dona daquele míssil. Claro que eu estou pegando aqui um exemplo muito grande, mas a gente também conviveu nos últimos tempos com uma série de informações, aliás, os Estados Unidos convivem com esse debate também, de ataque hackers nas eleições deles. Ou seja, como eleições são um assunto de soberania nacional, porque é a escolha daquele povo, de quem vai, obviamente, assumir os cargos que estão sendo colocados em votação, este é um assunto de soberania. A Constituição determina que o Exército cuide da soberania de um país. Especificamente no caso da eleição, uma coisa é o processo técnico como um todo, porque para isso existe sim e tem expertise para tal, a Justiça Eleitoral, mas nós estamos falando de segurança específica, ainda mais no caso brasileiro, que tem as urnas eletrônicas, neste momento de ataques hackers mais intensos ou de guerra cibernética. Bom, vamos aos nossos convidados para saber a opinião deles. General Peternelli, boa tarde ao senhor, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Adalberto. Uma satisfação estarmos aqui falando de assuntos do interesse público. Muito importante as nossas eleições e a participação das Forças Armadas, que já ocorre há muitos anos. Deputado, eu começo com o senhor, mas eu vou só apresentar aqui o doutor Antônio Carlos Freitas, que é advogado constitucionalista e também especialista em direito eleitoral. Doutor, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, muito obrigado, Piotr, muito obrigado à Jovem Pan pelo convite e por fazer esse debate, que é sempre importante colocar as ideias para a população ficar cada vez melhor instruída, e assim que se faz uma democracia no nosso país. Doutor Antônio Carlos está comigo aqui no estúdio, o deputado Peternelli está por videoconferência. Deputado General Peternelli, eu começo com o senhor. Qual é exatamente hoje o que as Forças Armadas fazem do ponto de vista de guerra cibernética? Porque esse, imagino, seja o receio delas em relação a algo tão importante para a soberania nacional como o resultado de eleições, obviamente, que mostrem claramente, revelem claramente o desejo da opinião pública. O senhor acha que as Forças Armadas deveriam participar do processo e essa que deveria ser a leitura do TSE? Ou seja, são elas as que podem garantir a soberania do país no momento de um eventual ataque cibernético? Adalberto, falando aqui de Barrinha, por isso que não estou presente no estúdio, onde gosto muito de conversar, de estarmos dialogando. O importante é nós ressaltarmos que o Código Eleitoral Brasileiro, que é de 1965, ele prevê a participação das Forças Armadas. Por solicitação do próprio Tribunal Superior Eleitoral, tem todo um processo que já se iniciou com decretos presidenciais, com treinamentos, na qual as Forças Armadas participam da logística, da votação e da apuração. Normalmente, nas eleições, as Forças Armadas contribuem com 25 mil homens, em torno de 400 embarcações e navios, e em torno de 130 aeronaves, participando exatamente desse processo todo que garante esses aspectos. A legislação, a própria Lei 197, elas preveem uma série de atividades, inclusive a distância das forças de segurança à urna e outros pontos mais. No aspecto que você abordou, o Exército Brasileiro é o responsável na política internacional, na política nacional, pela defesa cibernética no país. Foi convidado a participar desse conselho que visa dar maior garantia nas urnas. E essa garantia é interesse de todo cidadão. Quanto mais transparentes forem as eleições, quanto maior credibilidade nós tivermos nas urnas, melhor. Nós temos que separar a polêmica. É importante que todos os poderes
cumpram os aspectos de independência e de harmonia entre eles, e as Forças Armadas cumprem o seu dever constitucional, o seu dever previsto no Código Eleitoral e também na 197. Então, pela expertise, acredito que a participação e as sugestões das Forças Armadas na guerra cibernética é muito importante. Doutor Antônio Carlos Freitas, embora a declaração do ministro Fachin, que hoje preside o TSE, não será ele o presidente do TSE nas eleições, será o ministro Alexandre de Moraes, mas enfim, tenha sido dada essa declaração há pouco mais de um mês, eu imagino que ele ainda pense exatamente dessa maneira. E, obviamente, que o Exército não quer fazer as eleições, porque nós temos o TSE para isso e é quem tem conhecimento de causa, enfim, é a instituição devotada a esse assunto. O que as Forças Armadas fizeram menção desde o começo era com relação à segurança do processo eleitoral, neste momento, digamos, mais difícil que vivemos no mundo em relação a ataques cibernéticos. Qual é a sua opinião, doutor? Olha, Piotr, realmente existe um debate técnico, mas existe também um debate político. O fato é que as Forças Armadas têm um papel fundamental, mas ela não pode substituir a Justiça Eleitoral. A governança eleitoral, ela foi colocada pela Constituição para a Justiça Eleitoral, sendo encabeçada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, o apoio das Forças Armadas, o trabalho das Forças Armadas, que é fundamental, que é importante, tem que estar submetido, sim, ao exercício do poder da Justiça Eleitoral. Foi ela que a Constituição Federal, que está acima de todos os poderes, foi a ela que a Constituição deu poderes. Fazendo bem ou fazendo mal, isso não cabe muito ao debate enquanto do ponto de vista constitucional. Podemos rever qual que é o melhor órgão para fazer a governança eleitoral, podemos dividir quem faz as regras, quem executa e quem faz a jurisdição eleitoral, podemos discutir isso, mas isso é um debate pelo poder constituinte derivado, isso é um debate sobre as reformas das instituições, mas não dá para você forçar esse debate, colocar instituição que seja do Poder Executivo, já que as Forças Armadas têm como autoridade suprema o Presidente da República, seja até do Poder Legislativo. A gente não pode deixar esse debate um pouco vulgarizado. Tem que fazer tudo à luz da Constituição Federal. E se for para fazer uma reforma, que vamos fazer através de uma PEC, através de uma reforma do Congresso Nacional. Deputado General Peternelli, por que o senhor acha que chegou neste ponto? Se eu tenho hoje a expertise para combate, por exemplo, de um ataque cibernético, isso, obviamente, violaria a soberania nacional e a Constituição determina que não são os técnicos do TSE que cuidam da soberania nacional, são as Forças Armadas. Por que chegamos a esse ponto? Se as Forças Armadas tinham com que contribuir, qual é essa objeção tão grande, na sua opinião, por parte do TSE? Eu vou exatamente inverter a pergunta, os sinais da pergunta, depois para o doutor Antônio Carlos. Por gentileza, deputado. Eu vejo que o trabalho junto ao Tribunal Superior Eleitoral, que é o responsável pelas eleições. Não há a menor dúvida no que se refere a esse aspecto. A ele compete conduzir as eleições, a ele compete fazer com que todo cidadão brasileiro acredite efetivamente no processo eleitoral e tudo que o Tribunal Superior Eleitoral, que é o responsável pelas urnas, pelas eleições, pelos procedimentos, pela logística, tudo que ele realizar contribui para isso. Quando você verifica que nós conduzimos a urna, que nós mantemos a urna em segurança para que ela não tenha acesso, que levamos a urna até os locais remotos do país, que transportamos todo esse material de volta. Isso demonstra a seriedade com que as Forças Armadas trabalham no processo. Acredito que o Tribunal Superior Eleitoral, como é o responsável, não há a menor dúvida, como disse o doutor, sobre os aspectos constitucionais, mas o que pudesse validar melhor. A própria auditagem externa ao Tribunal Superior Eleitoral, que fosse realizada pelo Tribunal de Contas da União, um outro órgão, que tenha assistência desse conselho que o próprio Tribunal Superior Eleitoral convidou para participar, a Polícia Federal, o Exército, a OAB, todos nós participando, com certeza, nós vamos transmitir a todo cidadão uma maior credibilidade. Eu não vejo por que estar discutindo esses aspectos,
Vejo que nós temos que estar afastando as polêmicas e nós temos que estar buscando as eleições mais transparentes que nós possamos ter para dar credibilidade a ela. E eu acredito no trabalho do Tribunal Superior Eleitoral, acredito que ele tenha que executar essa atividade e vejo que declarações dessa de que quem faz o contexto é desarmado, armado, isso não colabora dentro dos aspectos harmônicos que nós temos que ter entre os poderes. As Forças Armadas, elas são instituições do Estado brasileiro, não é uma estrutura do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário. Então é importante o trabalho conjunto e todos colaborarmos para maior credibilidade e transparência no processo eleitoral. Olha só, reforçando essa menção que fez o general Peternelli, que as Forças Armadas pertencem ao Estado brasileiro, tanto que o presidente da República é o comandante em chefe das Forças Armadas, mas é transitória enquanto ele estiver no poder. Uma vez que ele saia do poder, assume um outro presidente, é este ou outro presidente que passa a ser o comandante em chefe das Forças Armadas. Doutor Antônio Carlos, vamos voltar a esse tema, agora vou inverter os sinais. Por que nós temos, então, os dois lados tão doloridos assim em relação a esse aspecto? Porque não me passa a ideia de que o Exército queira fazer as eleições ou as Forças Armadas. Não é isso, nem tem estrutura para isso. Ajuda no que pode nessas condições de um país com dimensões continentais, como é o caso do Brasil. E, obviamente, o TSE tem todo o conhecimento técnico para isso. A Constituição lhe dá poder, inclusive. Por que a gente está tendo um problema quando a gente está falando de colaboração para aumentar a segurança do processo eleitoral, num momento, obviamente, que tudo isso é muito questionável? Olha, eu tenho que concordar, até pessoalmente falando, a admiração e concordar com o respeito e a credibilidade que as Forças Armadas têm. Eu acho que toda vez que você coloca o debate sobre caráter de instituições, inclusive de integrantes, isso começa a botar nuvem nas questões técnicas. Então, eu concordo, você tem um trabalho de segurança nacional, você tem um trabalho de soberania nacional, um trabalho técnico das Forças Armadas. Mas o fato é que você tem as Forças Armadas como para contribuir com a governança eleitoral. Essa colocada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O problema é que até que você for olhar as sugestões técnicas, há de se parecer que há uma desconfiança. Esse é o ponto de fundo, né? Há uma desconfiança da própria autoridade eleitoral. Sejamos sinceros, essa questão de dupla totalização, cômputo dos votos, não parece ser o medo de ter um ataque hacker de Moscou, da Sibéria ou de algum outro país. Parece sim medos internos. E medos internos têm que acontecer. Eu sou contra a ter coisas indiscutíveis na democracia. Temos que discutir ataque hacker interno, tem que discutir se os servidores do tribunal como são escolhidos, tem que discutir o sigilo, mas você discute isso ainda do ponto de vista da governança eleitoral. Ainda o TSE como palavra final, porque ele também tem o poder jurisdicional eleitoral de dizer, numa disputa, o que está certo e está errado. Essa foi a Constituição que disse. Não sou eu, não é o general, não é o Piotr. A Constituição disse que até a jurisdição, se tiver uma briga, quem vai dizer quem está certo, esse litígio eleitoral, é, ao fim e ao cabo, também o Tribunal Superior Eleitoral. Eu tenho até críticas sobre isso, mas isso é uma outra discussão. Essa questão que o general disse também, de colocar o Tribunal de Contas da União, de colocar outras questões da governança, eu acho muito importante para o debate. Mas não pode ser feito isso ao arrepio do processo da DPEC, o processo de mudança da Constituição, de um dia para o outro, sem anterioridade eleitoral, sem colocar até o Congresso Nacional para debater isso. Não vai ser um ofício entre Forças Armadas e o TSE que vai mudar a estrutura da governança eleitoral. Vamos colocar mais gente nesse debate, porque nossa equipe também foi às ruas para saber a opinião das pessoas. E aí, o que elas acham da participação efetiva das Forças Armadas em todo o processo de segurança da votação e da apuração das eleições agora de outubro? E aí? Eu acho que não. Eu acho que as urnas eletrônicas hoje são bem seguras. Não, porque não tem relação nenhuma com a função deles no país. Não vejo necessidade, não. Não, só se for possível, né? Senão, continua como tá, né? Não há necessidade, porque
A coisa era no papelzinho, era contagem voto por voto. Agora ficou uma coisa que está seguindo o desenvolvimento do mundo, não? Nada de armado, tudo desarmado. Porque a gente tem que ter paz. Não, não é lugar de Forças Armadas. Eu acho que Forças Armadas elas têm que ser convocadas. Quando o país precisa de eleição, não há necessidade. De forma alguma, a finalidade é muito específica das Forças Armadas na Constituição Federal. Cabe a ela apenas ser solicitada na hipótese específica de segurança pública e que existe a necessidade das Forças Armadas, da intervenção das Forças Armadas, o que é um quadro excepcionalíssimo. Nós estamos numa democracia. Pegando só o que disse essa última entrevistada, as Forças Armadas não têm na Constituição a obrigação da segurança pública. Isso cabe às polícias militares de segurança ostensiva e de investigação, à Polícia Civil dos estados. As Forças Armadas só foram chamadas, por exemplo, em caráter excepcional, dado o problema gigantesco que as forças locais, no caso Rio de Janeiro, para citar o caso onde isso foi mais usado, não estavam dando conta da situação. Neste caso específico, o que os militares têm alegado, até para ser justo com a alegação deles, você pode concordar ou discordar, mas essa é a alegação, que cabe às Forças Armadas, dentro do processo de inteligência, tentar prever um problema com o conhecimento que elas têm. Suponho seja exatamente esse o argumento. General Peternelli, eu vou voltar ao senhor agora, porque a gente tem a opinião das pessoas. Eu só fiz menção a essa questão da segurança pública, porque as Forças Armadas nem gostam de ser chamadas a participar do confronto do dia a dia da segurança pública, porque elas nem são treinadas para isso. É um outro embate, a defesa da soberania nacional de fronteiras que o Brasil tem. Mas, enfim, com relação a esse aspecto eleitoral, por que o senhor acha que chegamos a esse ponto? Porque, vamos lá, com dois fatos que são muito importantes. Nós estamos tendo um ativismo judicial gigantesco. Isso é anormal também dentro da regra brasileira, da tradição brasileira. A gente nunca viu um Supremo Tribunal Federal ou qualquer outra corte com ativismo que nós estamos tendo hoje. Ou seja, ministros dão entrevista, falam... A própria frase do ministro Fachin, eu suponho que tenha sido extremamente infeliz. Porque ele pode falar, não, quem vai fazer é o TSE? Forças desarmadas, tá? E se acontecer um ataque hacker de uma guerra cibernética, a quem vão chamar? Não é melhor já tê-lo ao lado, ter as Forças Armadas ao lado, dentro desse processo, obviamente, organizado, sem que ninguém interfira na condição constitucional de cada um desses entes. Mas, enfim, a gente tem tido uma série de coisas. O Supremo tem chamado, por exemplo, o Supremo não, o TSE, observadores internacionais, o que também não é da tradição brasileira, e está com problema para aceitar a ajuda das Forças Armadas nacionais. Na sua opinião, por que chegamos a esse ponto? Muitas vezes, uma pequena interpretação no início ocorre todo o desvirtuamento da ideia. A própria população desconhece que nas próximas eleições tem uma previsão de emprego de aproximadamente 25 mil militares. O trabalho em conjunto com o TSE, ele ocorre há mais de 30, 40 anos. Os planos de operações, o treinamento, a forma como conduzir as urnas, isso tudo é executado. É lógico que determinada cidade, principalmente São Paulo, Rio, Brasília, a estrutura existente do Tribunal Superior Eleitoral não dispensa, em termos de segurança, as Forças Armadas. Mas para que o pleito seja universal, as Forças Armadas são chamadas ao transporte da urna, à segurança daquele local de votação, porque muitas vezes pode ter um envolvimento em que a segurança local seja pequena, não seja o suficiente, ou seja muito vinculada a isso ou aquilo. Então, eu vejo que a participação das Forças Armadas, elas já ocorrem. O Código Eleitoral prevê a participação das Forças Armadas. A Lei 197 prevê, a própria Constituição prevê. As Forças Armadas não brigam para participar. Quem chama as Forças Armadas a participar do pleito, pela própria Constituição, é o Tribunal Superior Eleitoral. E aí segue toda uma cadeia de procedimento que não começou agora, Adalberto. Já começou há bastante tempo, porque existe para isso se realizar
planejamentos, atividades, lógico, dentro das solicitações do que o Tribunal Superior Eleitoral julgou oportuno. E tudo que nós executamos, volto a dizer, tudo que nós possamos realizar para que a nossa eleição tenha o máximo de credibilidade, melhor para todos. Então, não é só as Forças Armadas, né? A própria OAB, a Polícia Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, ele é o responsável. As Forças Armadas estão ali somente para auxiliar. E muitas vezes eu me questiono né, por que essa resistência. Né? Logicamente, o assunto tem que ser tratado tecnicamente, e quem levou aqueles questionamentos são aspectos técnicos. Muitas vezes as declarações, né, quer seja ou do Executivo ou do Legislativo, eles podem não contribuir, mas nós, todo cidadão brasileiro, quer uma eleição o mais transparente possível. Se essas eleições, como o próprio Tribunal Superior Eleitoral afiançou que elas são efetivamente transparentes, não precisa ter resistência nesses aspectos. Vejo que nós podemos trabalhar em conjunto para que nós possamos ter a credibilidade cada vez maior no processo eleitoral brasileiro. Não aceitar determinado apoio ou determinado auxílio ou questionar eventual solicitação não contribui para a credibilidade que nós desejamos no processo eleitoral. Eu acho que o nosso processo é muito bom, gosto do processo eleitoral brasileiro, mas reconheço que todo aperfeiçoamento, todas as sugestões que possam ocorrer, que venha contribuir para essa transparência, ela é positiva para todo cidadão brasileiro, Deputado. É positivo para o Brasil, em especial para o Tribunal Superior Eleitoral, que é o responsável pelas eleições no nosso país. Deputado, antes de ouvir o doutor Antônio Carlos também, na última participação dele, só rapidamente, o senhor acha que em algum momento as Forças Armadas exageraram nas sugestões ou na forma como queriam participar do processo eleitoral? Só porque acho que esse é o drama. Eu vou fazer a mesma pergunta também com sinais trocados para o doutor Antônio Carlos, mas o senhor acha que houve algum exagero por parte das Forças Armadas da forma como elas imaginavam que poderiam participar? Toda a participação, Adalberto, das Forças Armadas que ocorrem até a presente momento e ao longo da nossa história, é sempre por solicitação do Tribunal Superior Eleitoral. Ele é que solicita o transporte, ele é que solicita a segurança, ele que dá o apoio na votação, ele que solicita o apoio para trazer as urnas para que a votação ocorra como nós estamos executando, e o próprio Tribunal Superior Eleitoral é que convidou as Forças Armadas, nesse caso específico, ao Exército Brasileiro, para participar de um comitê, de um conselho, para assessorar e mostrar à sociedade uma credibilidade. Logicamente, Adalberto, se você é chamado para validar um processo, todas as dúvidas que você tenha do seu processo, ele tem que ser perguntado. Perfeito. Se você faz parte, isso é o mínimo, você faz parte do conselho fiscal do seu prédio, né? Você pede as contas, você vai validar o gasto do síndico. Se o síndico não quer que você pergunte nada, indague nada e olhe nada, ora, então não tem necessidade dessa atividade. O conselho, no meu entender, de todos os atores, eu não estou dizendo que tem que ser público, que não tem que ser público, isso é uma outra questão. Mas eu vejo que todos os atores devem participar desse processo que visa simplesmente um aperfeiçoamento e uma credibilidade. Volto a dizer que todos nós temos que ter no processo eleitoral brasileiro, senão não é adequado. Eu acredito no processo e acredito nos aperfeiçoamentos que o processo possa ter para demonstrar. Quando você, como disse pois não, deputado. o nosso advogado, do conhecimento amplo, quando você, a iniciativa do Tribunal de Contas da União
validar um processo... Deputado, só preciso ouvir o doutor Antônio Carlos, por gentileza, conclua. Não é por uma exigência legal, é por uma ação do próprio Tribunal Superior Eleitoral que quer demonstrar que aquele processo ele é legal, ele é positivo, ele é adequado, ele está acima de Obrigado, qualquer deputado. Deixa eu só ouvir o doutor... Pois não, deputado, só para o senhor concluir, por gentileza. Não, só para o senhor concluir rapidamente para eu ouvir depois também o doutor Antônio Carlos. Então, o que eu vejo é isso, Adalberto. Então, se você tem todo esse processo, né, mostrar lá o contexto do programa Fontes, não é para que se execute nada, é para que todos trabalhem em conjunto, né, dentro de um contexto. É o velho ditado de que juntos somos mais fortes e o pensamento das Forças Armadas é sempre no bem comum da população brasileira e do país. Obrigado. Doutor Antônio Carlos, na sua opinião, até porque eu vou voltar a todos os questionamentos, eu vou colocar todos no só. O ativismo judicial, que obviamente aumenta a temperatura do debate, o que não era comum na nossa tradição, mas o senhor acha também que o TSE agora exagerou na forma de negar sugestões que tinham sido dadas pelas Forças Armadas? Olha, são dois pontos importantes que eu gostaria de abordar, mas o primeiro eu vou ser bem didático. Se você pede minha opinião, Piotr, sobre a cor da sua gravata, eu falo para você, olha, eu acho que você tem que usar hoje uma gravata amarela. E você, porventura, utiliza uma gravata azul. De fato, eu sei que a amarela é a melhor. E eu vou continuar achando, porque esta foi a minha sugestão. Mas você escolheu azul e essa é a sua escolha. Então, eu acho muito complexo quando um órgão pede sugestão, que é do vernáculo de você sugerir, ou seja, não é uma questão de determinar ou nada, ter ruídos em torno de uma sugestão não acatada. É óbvio que as Forças Armadas vai achar que aquela opinião, que aquele ponto é importante, é bom, mas por estar no poder do TSE, decidir ou não. Mas aí, sendo muito claro com a nossa audiência, existe um pano de fundo aí que a gente precisa ser muito claro. Existe a separação de poderes em jogo. Essa é a grande discussão que não está à frente do debate, mas que precisa ser enfrentada. Existe o Poder Executivo, o Presidente da República, que cumula duas funções, a de chefe da Administração Pública Federal, a de chefe do Poder Executivo e de chefe de Estado, Estado com E maiúsculo, por isso comandante-chefe das Forças Armadas, e o STF, que também está muito poderoso, funcionando como Corte Constitucional, como cúpula do Poder Judiciário, como jurisdição especial e também grande influência na governança eleitoral. De fato, por isso você tem todos esses ruídos, por isso que tem falas politizadas, porque o pano de fundo é esse. Precisamos retomar a discussão de como deve ser a separação de poderes no Brasil? Sim. Não é uma troca de ofícios, não é uma conversa à meia-noite, nem meio-dia. É um processo do Congresso Nacional, da população. Como é esse arranjo? Como a engenharia? Como nós gostaríamos que os poderes fossem organizados? Inclusive criando poderes, separando melhor, organizando melhor essa engenharia institucional, essa engenharia constitucional. Esse é o debate que está por trás dessa rusga, dessa briga entre o presidente da República, entre o presidente do TSE e o presidente da STF, que não está muito claro, mas deve ficar cada vez mais claro para a nossa audiência, graças à Jovem Pan e ao debate como esse, viu, Piotr? Bom, quero agradecer aqui a participação do deputado federal, general Peternelli, do União Brasil, e também do advogado Antônio Carlos Freitas, advogado constitucionalista e especialista em direito eleitoral. Senhores, muito obrigado pela participação no debate. Agora são 3h34, eu vou tomar uma água para resolver o problema da garganta. Daqui a pouco a gente volta com o resultado da nossa enquete, em instantes.